pessoal, hoje nós vamos então para a parte 2, falando sobre o poder das pedras. Antes de eu entrar no assunto, quero dar uma dica para vocês. Veja bem, não tem jabá, não tem comissão, não tem dinheiro envolvido, tá bom? Eu estou fazendo isso para te abençoar, para te dar a direção certa. Muitas pessoas dizem que fazem o óleo da unção, segundo Êxodo, na Bíblia. Existe uma receita do óleo de unção que Deus deu, né, estabelecida por Deus para ungir o tabernáculo, para ungir os seus utensílios. Depois foi utilizado também para ungir os sacerdotes e para ungir reis, né? Esse óleo da unção é bastante complexo de ser feito, tem que ser feito de acordo com a arte do perfumista, exige consagração, a pessoa que vai fazer tem que ser uma pessoa íntegra, né? Não pode ser qualquer um, né? Então existe uma série de fatores nesse sentido. A matéria importada de Israel leva tempo para a elaboração do óleo de unção. O único local que eu conheço no Brasil que faz óleo de unção de forma genuína, verdadeira, é o Sérgio Sampaio, né? O site dele eu vou pôr aqui embaixo, o site é oleodauncão.com.br, eu vou pôr aqui no GC. E é esse óleozinho aqui. O perfume, gente, é indescritível. É como se fosse o perfume de Deus, né? Maravilhoso. Você só deve ungir mediante a direção de Deus, tá bom? Mas ungir significa separar, santificar, tá bom? Então, é isso. Tá? Fica aí como dica para vocês, tá bom? Quando o Espírito Santo direcionar, ok? Não use levianamente, tá bom? Tô tendo pesadelos, né? Sonhos me atormentam, você pode ungir o leito da sua cama, né? Então, enfim, né? Evidentemente que o óleo não vai substituir o conhecimento da medicina. Você tá com um câncer, você vai ungir, né? Aquilo ali pode aliviar a dor, né? Então pode te capacitar a suportar por aquela fase difícil, né? Mas pode ser que não te livre do câncer, nem sempre Deus cura, tá? Lembrando, Eliseu morreu da doença que ele tinha, né? É importante enfatizar isso. Nem sempre Deus cura, mas o óleo da unção, ele pode, além das orações, evidentemente, ele nos ajuda a suportar, né, esses vales de sombra, esses vales de morte. Jesus não prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Ele prometeu que nós sofreríamos angústias, né? Que seríamos perseguidos, mas ele prometeu estar conosco. Então ele não te livra do deserto, mas ele dá forças para atravessar o deserto. Ele te ajuda na travessia do vale da sombra e da morte. As orações são importantes, as intercessões são importantes, né? O seu jejum é importante. E a consagração do óleo também é importante. Hoje eu vou falar de um tema, né, sobre o poder das pedras, e eu vou falar de várias coisas aqui. Vou procurar falar pausadamente, vão ser 3 vídeos, tá? Poder das pedras. Nós vimos no vídeo passado que a construção da pirâmide, por exemplo, ela contém alguns tipos de pedra que somatizadas, elas geram energia elétrica. Então as pedras que foram criadas por Deus, elas têm propriedades muito específicas, né? E que muitas vezes nós ignoramos, desprezamos por falta de conhecimento. Como diz Oséias 4:6, a igreja perece por falta de conhecimento, né? As pedras estão em toda a extensão da Bíblia. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. Eu falei no vídeo passado, vou reprisar, vou reforçar nesse vídeo. Pedras, a Jacó construiu um altar de pedras, né? Nós vamos ver pedras lá no céu, Lúcifer recebendo 9 pedras, os sacerdotes tinham 12 pedras nas suas vestes talares, representando as 12 tribos de Israel. Nós vamos encontrar pedras até mesmo em Apocalipse, adornando a cidade santa, né? Pedras nas coroas dos reis. Por que tudo isso? Porque o uso das pedras, né?
Há um propósito nisso. Essas pedras, na verdade, não são pedras comuns. Nós estamos falando de cristais, né? Não são pedras comuns, são cristais. Você vai entender a diferença a partir de agora, tá bom? Toda matéria, ela é formada por energia. Eu sou energia, você é energia. Por exemplo, você pega, eu já usei esse exemplo em vários vídeos, vou repetir de novo. Você pega um tronco, né, um tronco de uma árvore, e esse tronco pesa 30 quilos. Você ateia fogo ao tronco. Depois, quando terminado o processo de combustão e você pesar as cinzas residuais, né, vai pesar 200, 300 gramas. Para onde foi todo aquele peso? Para onde foi toda aquela matéria? A matéria se transformou. Houve uma transformação da matéria em energia térmica, calor, e energia luminosa. Isso é feito o tempo todo. A energia a eólica, né? Você pega a energia do vento e transforma em eletricidade. Você pega uma série de fatores à nossa volta, pega energia solar. Energia solar, você transforma a energia solar em energia elétrica. A energia solar faz com que as plantas cresçam, que a grama cresça, e o gado come a planta, e você come o gado, e assim é o ciclo da vida. Tudo é energia, tá bom? Então, se eu segurar uma caneta por um tempo, e depois soltar, ela vai reter a energia térmica da minha mão, por um tempo a caneta vai ficar quente, depois ela vai dissipando ao ar. Então a matéria tem essa tendência de absorver energia e de devolver energia ao seu meio. Mas nós vamos falar de uma forma muito específica aqui a respeito dos cristais. Nós mesmos produzimos energia. Eu produzo, você produz. Nós produzimos energia térmica, o calor, produzimos energia cinética, nos movimentamos, produzimos energia acústica, nós falamos, nós também produzimos energia, né? E uma coisa curiosa é que nós tiramos essa energia da onde? Tiramos dos alimentos, né? Principalmente dos alimentos, nós tiramos energia da música, sim, por incrível que pareça, você escuta uma música serena, calma, com acordes tranquilos, serenos, harmônicos, isso lhe dá paz, isso renova as suas energias. Ao passo que você escutar uma música muito barulhenta, parece que aquilo te consome, né? Parece que aquilo te desgasta, né? Tá roubando a sua energia. Então, a música também pode ser um canal para nos modular a nossa energia, tá bom? Estou dizendo que a música tem energia, mas ela nos auxilia a harmonizar a nossa energia. Então, músicas mais suaves, adorações verdadeiras e genuínas que nos levam a emoções, a reflexões, né, a arrependimento, a emitir o perdão e etc e tal. Então, são canções de adoração genuína, verdadeira, que mexem com as nossas emoções, que mexem com nossa energia. Já uma música muito barulhenta, destoante, vou usar um exemplo aqui como Mahler, né? Música clássica. Se você escutar Mahler, é a mesma coisa que jogar um monte de lata pro alto e esperar cair. É isso, é uma barulheira só. Não tem harmonia. Te dá angústia, como se você escutar, por exemplo, o Adágio de Barber. Ele foi propositalmente construído para gerar angústia em você, né? Então a música também pode modular energia em você. As pessoas com quem você caminha também produzem energia, né? Energia boa ou energia ruim. Não tem pessoas que você fica do lado e você se sente mal? Puxa, essa pessoa tem uma carga de energia, eu me sinto mal do lado dela. Parece que ela está sugando, mesmo que ela te enalteça, mesmo que ela fale palavras para te enaltecer, para te engrandecer, para te elogiar, você sente uma energia negativa, um campo negativo. Parece que rola uma inveja, um ciúmes, alguma coisa obscura por trás, né? Já outras não. Você fica perto, puxa, você sente uma sensação de paz, uma serenidade, uma harmonia, que é algo indescritível. Então nós produzimos energia boa ou energia ruim. E é perceptível isso para você. Se você entrar
tiver a oportunidade de um dia visitar o campo de concentração de Auschwitz, você vai ver uma energia muitíssimo negativa naquele lugar. Se você visitar o Waverly Hills, que é o pano de fundo, né, do nosso livro A História de Mitre, publicado pela editora Planeta, você entrou em Waverly Hills, se sente uma energia negativa. 60 mil pessoas morreram lá. Então aquela energia está impregnada nas paredes, nas pedras, que vão dissipando gradualmente. Você sente aquele campo de energia negativo. Ao passo que você entrar num local onde há uma adoração genuína, verdadeira, pura, sincera, né? Ou um ambiente festivo, você sente uma energia positiva, não é isso? Então, essas modulações ocorrem em nosso meio. Se afaste de pessoas que têm energia negativa, tá? Então, tem pessoas que passam para você tensão, né? Passam para você um estado assim, parece que é uma nuvem negra, né? Parece o hard, né? E outras transmitem paz. Vale a pena você assistir um vídeo meu como complemento chamado A Fé Quântica, a fé quântica, anota aí, a gente vai pôr aqui embaixo, tá bom? Existem lugares que também vão captar energia, como eu citei, Auschwitz, Waverly Hills, né? São campos de concentração negativa de energia, cemitérios, né? E etc e tal. E outros campos de energia positiva que nos renovam, nos recarregam, nos enchem de amor, né? E a própria energia solar, lembrando, promove energia elétrica, né? E os ventos, a energia eólica também transforma em energia elétrica. As armas de fogo, elas também transformam energia. A pólvora, ela está agrupada ali, quando o estopim é disparado, promove uma centelha, aquela ali vira aquilo ali que era sólido, né? Ele vai expandir, a pólvora acende, ela vai expandir, vira uma espécie de vapor e projeta, né, o projétil, projeta a bala, a munição, né? Isso nas mãos de um bandido, né, pode causar o mal, né? Nas mãos de um policial, causa o bem, vai te causar proteção, não é assim? Então, as energias, elas podem ser positivas ou negativas e elas podem trazer para você, dependendo de quem está usando, para o bem ou para o mal. Os cristais, né, você vai ver pedras lá no céu quando Lúcifer recebe as pedras. Então Deus fez as pedras e tudo que Deus fez é bom, correto? Perfeito até aí, né? Então o que acontece? Quando nós vemos Lúcifer lá no horizonte celestial recebendo pedras, nós vemos pedras adornando a cidade santa, as pedras foram criadas por Deus. Quem ensinou para o homem que as pedras têm poderes? Estou falando especialmente dos cristais, a gente vai explicar a diferença, né? Estou chamando de pedra de uma maneira normal, né? Mais informal, né? Então, quem ensinou para o homem que as pedras tinham poderes? Evidentemente, os anjos caídos. Então, no início, nos primórdios, na antiguidade, sim, as pedras eram utilizadas de forma mística, de forma como bruxaria, de forma negativa, né? Aquela energia era utilizada de uma outra maneira, tá bom? Então, assim como a arma, pode ser usada para o bem ou para o mal, depende das mãos de quem está. Tá bom? Se fosse só coisas do mal, né, os sacerdotes não receberiam as pedras, né? E curioso que muitas pedras que o próprio Lúcifer recebeu, sacerdotes também receberam a mesma pedra, né? Uma coisa curiosa, algo para você pensar e a gente vai estar desdobrando isso nesse vídeo, né? Existe uma série de evidências, como eu falei no vídeo passado, sobre a influência da energia. Existe um livro chamado Ado, Mensagens Ocultas na Água. Aparece aqui, ó, Ado, Mensagens Ocultas na Água. Aqui aparece ao contrário para você, né? Mas é Ado, Mensagens Ocultas na Água. Então, o que ele mostra aqui? É uma coisa interessante que tem figuras de cristais de gelo. Tá vendo aqui, ó?
figuras e cristais de gelo fotografadas, né? Então, nessas figuras e cristais de gelo, é tudo água, tá bom? Água do mesmo jeito, água potável. Então, você pega uma garrafa d'água, por exemplo, e pega uma outra garrafa d'água potável. Uma delas você submete a 72 horas de um rock pesado, de um funk, de uma música barulhenta, desarmônica, como Adágio de Barber, como Mahler, por exemplo, né? E a outra você submete à adoração, submete uma musicalidade mais sensível, mais suave, mais tênue, e aí você congela essa água, congelou, né? Pega as lâminas de gelo, olha no microscópio, você vai ver que a formação dos cristais de gelo são completamente diferentes, né? A água que recebeu energia negativa, os cristais de gelo ficam feios, não ficam bonitos. Já a água que recebeu energia positiva, elas ficam belas, né? E esse livro ficou muito famoso, vale a pena você ver um vídeo meu chamado O Espírito das Águas. Eu explico isso melhor nesse vídeo. Então, é fato, é ciência, isso aqui já foi feito, refeito, cientistas reproduziram isso e há uma unanimidade. Todos dizem a mesma coisa. O resultado é simplesmente o mesmo. Fizeram uma outra experiência, foi feito por uma criança num canal de YouTube, né? Até me emocionou, porque a criança até chorou quando viu o resultado. Ela pegou duas plantas iguais, idênticas, né? Deu a mesma porção de água para as duas, colocou a mesmo tempo de exposição no sol para as duas, só que uma delas, ele separava um tempo do dia, uma meia hora do dia, e falava palavras depreciativas para ela. Você é feia, você é fedida, você é horrível, né? E para outra, ele falava como você é bonita, como você é perfumada, como você é maravilhosa, coisas boas, né? Ao final de um mês, sabe o que aconteceu? A planta que recebeu as palavras negativas morreu. E até o menino que fez a experiência, uma criança, chorou, se sensibilizou. Quando mostrou a planta morta, cortou o coração daquela criança. Então, as palavras, lembrando, nós somos 70% água, tá? É uma coisa curiosa que o nosso planeta Terra também é 70% água e 30% é a parte que nós podemos enxergar, né? São os continentes. Nós também somos 70% água. Você vê? Há uma similaridade aqui, né? Deus faz as coisas perfeitas, né? Então, essa energia é real, né? A gente às vezes não enxerga, mas ela existe, ela é fato, ela é real, ela acontece o tempo todo e nós não estamos observando, né? Então, vamos um pouco mais adiante aqui agora. Portanto, matéria, ela é capaz de absorver energia e de devolver energia ao meio. Energia positiva ou energia negativa, ok? Vamos falar especificamente dos cristais, que eu chamei no popular, numa forma até vulgar, como pedras. Mas é uma diferença da pedra e do cristal. Microscopicamente, o cristal tem o seu formato, atômico perfeito. Né? Perfeito, ele tem uma simetria perfeita, ele é muito homogêneo. Já as pedras não, é tudo meio desordenado. Vamos falar então dos cristais, né? A palavra cristal, ela vem do grego, chamado cristallos, que significa tanto gelo quanto quartzo, significa uma das coisas. O estudo dos cristais, tem pessoas que estudam os cristais de verdade, como ciência, não como esoterismo, não como misticismo, é chamado cristalografia, né? Sabendo então que o cristal é uma substância cristalina, podemos dizer que o cristal é um corpo formado de matéria cristalina, né, da qual pode exibir plenamente faces planas, uma das características dos cristais. É um mineral que, por definição, é uma substância considerada inorgânica, porém, nós encontramos cristais, como por exemplo cristais de açúcar, que são orgânicos, então nem sempre é inorgânico, tá? Então, as formas de cristais, elas são bastante variadas, né, que vão desde um cubo simples de um material chamado pirita, eu vou colocar as imagens aqui, como
ou mais completas, como a fenaquita, né? A gente vai colocar aqui as imagens, né? Ou então das granadas, né? Conhecida granadas, né? Alguns minerais habitualmente aparecem na natureza como cristais muito bem formados. Exemplo desses cristais muito bem formados: as granadas, a pirita e as turmalinas são muito bem formados. Outros raramente aparecem dessa forma, sendo na grande maioria das vezes muito maciços, né? Então, por exemplo, a malaquita, né, o quartzo rosa, o calco pirita e a bornita, né? Você já ouviu falar? Então, são outro tipo de cristal, né? Você já ouviu falar de cristais líquidos? Sim, existem cristais líquidos. Pasmem, né? Na verdade, eles existem, só que não é que ele seja líquido como a água, é um estado intermediário entre a matéria dura e a água mole, tá? É um estado intermediário. No satanismo chamariam de plasma, né? Aqui eles vão dar um outro nome para ele, né? Então esses cristais líquidos recebem um nome de estado mesomórfico, Então são cristais maleáveis, chamado cristais líquidos, cristais maleáveis, né? Então na magia chamaria de plasma. Nesse caso, a matéria desses cristais líquidos apresenta propriedades físicas muito típicas, muito peculiares, né, dos líquidos, se assemelha também aos líquidos, como a sua fluidez, também sobre a sua mobilidade molecular e também, ela também, ao mesmo tempo, ela também se comporta como sólidos, muito louco, né? Esses cristais foram descobertos em 1888, né, pelo botânico austríaco, né, Friedrich Nietzsche, né, em tecidos vegetais. Foi descoberto em 1888. Os cristais líquidos, por incrível que pareça, lembra que eles produzem energia? Nós falamos na aula passada, né? Esses cristais líquidos produzem ampla utilização na eletrônica atual, é usado na eletrônica atual, em coisas que você nem sequer imagina. Por exemplo, fabricação de tela de TV, né? Tela de TV, monitores diversos, especialmente monitores que a gente chama de monitores de plasma, né? É isso aí, é o cristal líquido, né? Painéis de leitura em aparelhos eletrodomésticos, calculadoras, relógios. Você já ouviu, por exemplo, não é o caso aqui do cristal líquido, mas você já deve ter ouvido falar do relógio de quartzo. Quartzo produz energia, por isso que tem um relógio de quartzo, né? Termômetros, né, e tantas outras coisas, né? E os relógios de quartzo começaram a chegar, foram descobertos na década de 60 e começaram a ser distribuídos, vendidos, comercializados na década de 70. Esse mineral, né, o quartzo, ele gera pulsos elétricos, sendo submetida à pressão física, pressão mecânica, tá? E ele também vibra fisicamente quando atravessado por uma corrente elétrica. É uma propriedade que dá aos relógios de quartzo altíssima precisão e pontualidade nas horas, né? E dificilmente ele adianta ou atrasa, são tecnologias avançadas, né? Essa propriedade singular, ela tem um nome, ela é chamada de piezoelétrica. Eu falei disso na aula passada também, que tem nas pirâmides, né? Piezoelétrica, ou seja, sob pressão mecânica, ele produz energia, tá vendo? Sem nenhuma fonte externa. E isso estamos falando de cristais. Olha que coisa louca. Emite energia e também absorve energia, né? Gerando um sistema altamente sofisticado e preciso. Uma curiosidade, né, que muitas pessoas não sabem e chamam de cristal, mas não é cristal. E quando a pessoa fala para você, eu tenho um lustre de cristal em casa, eu tenho um cristal Swarovski em casa, né? Eu tenho taças de cristal, que chique, só que não, tá? Na verdade, isso é parecido com a matéria cristalina, mas na verdade
qualidades é vidro, né? Um vidro de boa qualidade, com elevada porcentagem de óxido de chumbo para obter mais brilho. Então é um vidro de uma melhor qualidade, ainda acrescentado com uma grande quantidade de óxido de chumbo, mas não é cristal, continua sendo vidro, tá bom? Só uma curiosidade para você aí, não tem a estrutura molecular de um cristal verdadeiro, né? Então, vamos retomar então a questão da capacidade dos verdadeiros cristais. Eles também são utilizados em celulares, pois injetores a diesel, captadores de guitarra acústica. Então, essas aplicações, elas são fundamentadas na piezoeletricidade, né? Sempre ela vai estar inserida aí de alguma forma. Vamos explorar um pouco melhor, então, essa piezoeletricidade, né? Como ela funciona. Se você pegar e examinar algumas aplicações de materiais piezoelétricos no seu dia a dia, né? Como é que ele funciona? Lembrando, né, ele passa a ser datado de 1880, né, começa a funcionar, entender melhor em 1980, né, o trabalho inovador dos irmãos Pierre e Jacques Curie, depois em 88 ele foi aprimorado, né, e o efeito piezoelétrico refere à capacidade dos metais específicos, né, de materiais, perdão, específicos como quartzo, turmalina, topázio e sal de Rochelle produzem uma carga elétrica quando submetidos a estresse mecânico, ou seja, a pressão. Por isso que nós falamos das pirâmides e do peso que as pirâmides exercem, sem precisar de nenhuma fonte de energia externa, graças à sua capacidade de produzir tensão quando acionada por uma força de materiais piezoelétricos e não requerem nenhuma fonte de energia externa, tá? Então ele gera uma pequena carga de energia, né? Embora sejam autogerados essa carga de energia, os materiais piezoelétricos produzem cargas elétricas pequenas, né? São pequenas, como nós falamos no vídeo passado, o experimento conseguiu produzir uma bateria apenas de 4 volts, né? O que significa que é necessário um cabo de alta impedância para conectá-los a uma interface elétrica. Sua aplicação é muito extensa. De novo, a aplicação aqui dos cristais: microscópicos, telescópios, medidores de profundidade náuticas, né, marítimas, melhor dizendo, ultrassom, celulares, fones de ouvido, brinquedos que produzem som, cartões musicais, balões musicais. Entretanto, agora as pedras possuem, então lembrando, as pedras possuem e geram energia, tá? Pedras criadas por Deus, inclusive usadas cientificamente, tá bom? Então a base científica está colocada aqui, ela é usada na ciência, tá ok? Pedras criadas por Deus. Lembrando também que os reis também usavam coroas na sua cabeça. Não eram coroas apenas de ouro, mas também eram adornadas com pedras. Por que as pedras? Porque eles acreditavam que os reis eram enviados pelo divino. Afinal de contas, os reis são portadores da voz divina para dar orientação ao povo, assim como foi com Davi na era dos reis e até mais recentemente também na Inglaterra, na Itália e tudo mais, quando ainda haviam reis, né? Mas especialmente no Velho Testamento, a intenção que eles tinham é que quando o rei colocava a coroa, facilitava com ele a comunicação com o divino, para capacitá-lo, o cérebro dele, a conectar com o divino através daquelas pedras, da energia daquelas pedras e também do condutor elétrico que é o ouro, né? E aquilo ali fazia com que você supostamente tivesse uma conexão mais alinhada, ajustada com o divino e pudesse, portanto, tomar as decisões mais assertivas para o bem do seu próprio povo. Então, por isso que existiam as coroas, né? Originalmente as coroas tinham essa pegada aqui, tá? Então, todos os reis tinham coroas na antiguidade e depois também da antiguidade, mas especialmente na antiguidade o propósito era esse, tá bom? Davi, por exemplo, tinha coroa. Tem até um texto aqui que fala, né? E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro.
Coroa pesada essa, hein? Sabe quanto vale um talento de ouro? 35 quilos, né? Quer dizer, você teria um problema aqui o problema no pescoço, né? Você ficaria meio tonto com aquela coroa. Não podia pôr a cabeça muito para frente, nem para trás. Tem que ficar reto, assim, imponente, né? Então, 35 quilos. Então, peso de um talento de ouro. E nela viu que pedras preciosas. Sempre existia isso, né? Então ela foi posta na cabeça de Davi e levou a cidade a muito grande despojo. Esse texto vai estar em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Mas esse texto também vai ser mencionado em 1 Samuel, no capítulo 12, verso 30. Até aqui nós entendemos que cristais são diferentes de pedras pela sua composição molecular, tá ok? As pedras semipreciosas ou preciosas, elas teriam então poderes energéticos, né? Já disse, são aplicadas cientificamente, né? Na Bíblia, nós vemos em toda a extensão da Bíblia o uso de pedras. Elas vão de Gênesis a Apocalipse, lembrando, Deus fez as pedras. Então, quem deu a nominação de pedras para o bem ou para o mal foi o homem, que mistificou aquilo. Então, na antiguidade, sim, era usada para magia negra, e até hoje é. Mas elas também podem ser usadas para o bem. Tanto é que Deus coloca nas vestes talares dos sacerdotes, que eram os responsáveis pela espiritualidade e direção espiritual ao povo, né? Então, quem ensinou isso ao homem, evidentemente, foram os anjos caídos, sob esses poderes, que eram praticados na antiguidade através da energia das pedras, né? Agora, hoje, nós podemos repensar e reformular o nosso pensamento e pensar que essas pedras podem trazer algo bom para a gente, né? Então, é como uma arma, como eu repito e digo, depende das mãos de quem está, depende da intenção de quem vai usar. As pedras, idem, né? Lembrando que o cristal mais puro, claro, é o diamante. Aí você vai dizer, eu não gosto de pedra, pedra é mística. Você, mulher, você recusaria um solitário, um anel de diamante? Estou te dando um solitário, um anel de diamante. Pedra do diabo, tá? Então, você aceita ou não aceita? Você aceita um brinco de esmeralda? Você aceita um colar de pérolas, né? Um colar, né, de ouro com pedras preciosas, com esmeralda, por exemplo, né? Você aceita um anel de pedra preciosa? Claro que você aceita, né? Tanto é que quando você se forma na faculdade, tem símbolos para isso. Quem se forma na medicina, o símbolo da medicina recebe um anel com esmeralda. Quem se forma em direito recebe um anel com a pedra rubi, por exemplo, tá? São símbolos também. Então, se pedra é do diabo, as mulheres não poderiam usar pedras nas suas pulseiras, tornozeleiras, brincos, né, colares, não pode, porque é do diabo. E evidentemente, muitas igrejas fazem uso desse subterfúgio, dizendo que pedra é do diabo, para você não usar. Então você não gasta dinheiro para comprar um colar de esmeralda. O que você faz? Você dá o dinheiro para a igreja. Muito mais simples, né? Você demoniza a pedra e aí você fala que não pode usar, né? Isso aí é vaidade, então dá grana para a igreja. Estratégia, né? Então, existem várias famílias de cristais, dentre elas o quartzo, feldspato, coridon, berilo, mica, dentre outras mais, estou citando aqui as principais, que acabam gerando dois tipos de energia. Nós conhecemos uma, vamos conhecer outra. Conhecemos a piezoeletricidade, que gera energia sob pressão mecânica, né? Como já falamos, repetimos nesse vídeo e falamos no vídeo passado. E também tem outras pedras chamadas piroeletricidade, elas geram piroeletricidade, né? Ou seja, é uma energia emitida quando a pedra ela é aquecida ou quando a pedra é resfriada. Ela emite um campo eletromagnético, ela emite energia também, né? E os cristais, especialmente devido à sua estrutura molecular extremamente harmônica, num padrão geométrico harmônico feito por Deus, por isso que é perfeito, né? São capazes, em tese, tá?
são capazes de modular as nossas frequências energéticas, porque nós somos energia também, né? Que entram em... Essas pedras, então, elas são capazes de equilibrar a frequência molecular daquilo que elas tocam, quer seja o objeto, quer sejam pessoas, com quem elas entram em contato, né? Nesse sentido, tá? E elas acabam devolvendo um padrão de vibração energética. Elas alinham a sua energia, tá bom? Alinham seus campos de energia, seus campos eletromagnéticos que Deus nos deu. Lembrando, nós produzimos energia, mas muitas dessas energias a gente até mesmo desconhece que produz, né? Sabe aquela coisa que às vezes você tem um feeling, puxa, eu tenho uma sensação que nesse momento está acontecendo alguma coisa, e tá. Nesse momento está nascendo filho de fulano, e está nascendo mesmo, né? Então, são feelings que a gente tem, né? Então, será que não é um tipo de energia? Ah, mas Deus falou comigo, mas é premonição, mas será que não é um campo energético que chegou até você? Pode ser Deus, sim, pode ser discernimento, sim, pode ser a voz de um anjo, sim, mas poderia também ser um campo eletromagnético que fez simbiose com o seu cérebro, já que o cérebro é uma usina elétrica. É assim que funcionam as ondas HAARP. Elas harmonizam a energia, da mesma vibração de energia que vibra o seu cérebro, e implantam pensamentos em você. Conseguem implantar até pensamentos, sensações e pensamentos, né? Como o MK Ultra, como tantas outras coisas que eu já falei em vídeo também. Se vocês repararem bem, pastores que podem falar contra as pedras, têm anéis de pedras. Reparem bem, pega lá uma foto de um pastor, dá um zoom no dedo dele, você vai ver a pedra que o pastor tem. Normalmente, você vai encontrar um anel de ouro com uma pedra preta. Por que uma pedra preta se o pastor fala de coisas boas, fala de luz? Porque o negro tem um significado isso, tá bom? É claro que você tem que ter legitimidade para isso. Se o pastor emite uma energia negativa, não é a pedra que vai equilibrar ele, porque ele vai estar sempre produzindo aquela mesma energia negativa e nunca vai se permitir ser alinhado, ajustado, né? Então, nós vemos muita coisa aqui que tem pedras, né? Jesus é dito que é a nossa rocha, né? Jesus é a pedra angular. O termo Pedro vem de Petros, vem de pedra também. Lúcifer ganhou 9 pedras lá no céu, né? E muitos sacerdotes ganharam as mesmas pedras de Lúcifer. Agora, por que Lúcifer ganhou 9 pedras, né? Porque 9, na verdade, é um símbolo de uma aliança de Deus com o homem. Satanás deformou isso e criou como base da sua doutrina satânica na Terra. Mas é um símbolo de aliança. Nós levamos 9 meses para nascer. Jesus morreu na hora 9ª do calendário judaico, então ele teve, na verdade, vitória na cruz no calendário judaico. O círculo, que é aquilo que você usa como aliança, né? É uma aliança, é um círculo. O círculo, ele tem 360 graus. 6 mais 3 dá 9. E tantos outros exemplos que eu podia usar aqui, tá? Estou apenas compactando. Então, é um símbolo de uma aliança com Deus, com você, e não coisa do diabo. Porém, a pedra não pode ser um amuleto para você, tá? Ah, vou vender a pedra ungida. Esquece, estão te enganando, tá bom? Esquece, que é mentira, tá? Então, ela perdeu totalmente o seu valor, perdeu a sua propriedade, tá? Porque ela já vem com uma energia negativa para você, já vem te brindando com uma energia negativa. Então ela não pode ser amuleto, não pode jamais substituir a Deus, não pode ser objeto de idolatria, um altar de pedras, não pode, e também não pode desprezar a medicina. Então existem pedras, né, que estudos mostram que elas têm propriedades de cura, né? Elas podem te auxiliar na cura, como a acupuntura, né? Mas são coadjuvantes. Nunca despreze a medicina. Tá, tô com dor de cabeça, a dor de cabeça é pedra tal. Tô com dor de garganta, a dor de garganta é a pedra X, né? Então, você pode até usar como coadjuvante, mas não deixe o tratamento médico, né? Não deixe o tratamento médico, não abandone a medicina, porque senão você fica escravo de pedras, né? E não pode idolatrar a pedra, tá bom? Deixando claro essa questão aqui. Então, as pedras, elas também podem ser apenas adornos. Se você não acredita na energia delas ou no suposto poder delas, esqueça isso, você pode usar como adorno. E você tem a legitimidade de usar isso como adorno, assim como um cristão pode usar um crucifixo.
né, é um adorno. Qual o problema, né? Aquilo ali não é do diabo, né, usar um crucifixo. Mas as pedras, elas podem absorver energia e emitir energia, como nós já falamos. E elas geram campos eletromagnéticos. E o nosso cérebro é uma grande usina elétrica. Ela produz campos eletromagnéticos também, né? Todos os seus pensamentos, palavras e ações são resultados de interações bioquímicas, ou melhor dizendo, eletroquímicas, dentro do seu córtex cerebral, né? Então, se ela gera energia elétrica, por isso que eu disse para você ver o vídeo A Fé Quântica é importante, né? Você acaba sendo beneficiado por uma energia positiva que determinada pedra pode produzir devido à sua harmonização molecular, tá? Então, por exemplo, a dolomita, que nós falamos até no vídeo passado que tem nas pirâmides. A dolomita é uma pedra que, sob pressão, ela produz energia pisoelétrica, né? Ela produz energia sob pressão mecânica. Só sabia que dolomita, os egípcios já sabiam disso. E agora o homem redescobriu algo que os egípcios já sabiam. Procura na internet, eu vou pôr a imagem aqui. Tem cápsulas de dolomita, cápsula de pedra. Moe a pedra, faz cápsula e dá para você tomar. É bom para azia, para dor de estômago, dizem que é bom até mesmo para libido, dor de cabeça, uma série de benefícios. Uma pedra, né? Olha só que coisa surreal, né? Então, o manto sacerdotal que Deus estabeleceu para que os sacerdotes usassem, tinham 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, elas poderiam ser, talvez, quem sabe, uma espécie de colete espiritual, poderiam ser uma blindagem espiritual, sendo que elas estão no peito, estão protegendo o seu coração, estão protegendo as suas emoções, para que o sacerdote tenha a medida mais assertiva, tenha mais serenidade, tenha mais proteção, seja uma pessoa mais equilibrada. Será que não é isso? E as pedras foram escolhidas a dedo por Deus. Cada uma delas tem um significado, um simbolismo e uma aplicação, tá? Então é muito interessante esse estudo, tá? Então vamos até o fim. Bem no peito, protegendo os seus órgãos vitais, né? Existem várias vertentes. Quando você pesquisa sobre a representatividade das pedras, as tribos, existem algumas divergências, né? Às vezes uma ou outra, não é 100%. Mas eu encontrei um site judaico que eu acredito que isso aqui seja mais próximo da realidade. Então acontece assim, é dessa maneira que é feita. Vai estar descrito lá em Êxodo 28, de 17 a 20, sobre essas pedras talares, né, que os sacerdotes usavam nas suas vestes. Lembrando, muitas dessas pedras o próprio Lúcifer recebeu no céu e o sacerdote tinha, né? Então é do diabo? Pensa a respeito, tá? Então eles receberam receberam 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Quais foram essas pedras? Sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, né, que é extremamente puro, jacinto, né, ágata e ametista, né, e receberam também berilo, ônix e jaspe. Receberam essas 12 pedras que representam as 12 tribos, né? Então, nas diversas fontes que nós pesquisamos, eu encontrei essa fonte judaica que eu vou considerar como a mais próxima, pelo menos, da realidade. Mas as pedras não vão mudar, tá? Pode mudar levemente a sua representatividade. A tribo de Issacar, ela é representada pelo topázio. Ela tinha um exército de 54.400 homens, 54.400 homens, né? Já o sárdio é representante da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, da representatividade o sárdio. Depois a gente explica melhor o significado disso. É uma tribo que tinha 74.600 homens como exército, tá? O diamante representa a tribo de Gate, né? Tem 45.650 homens no seu exército. Já a safira, Simeão, 46.600 homens no exército. Granada, a tribo de Ruben, tem 46.500 homens, né? A ametista representa a tribo de Benjamim, que tem 35.400 homens. A ágata, Manassés. Lembra que José casou com uma egípcia, né? Jugo desigual.
Estranho, né? E Manassés e Efraim entraram entre os 12? Pensa a respeito, veja a parte 3 da série Flores do Deserto, você vai entender melhor. Então, a Ágata representa Manassés e tem um exército de 32.200 homens. O Jacinto, Efraim, 35.400. E tinha entre 35.400 numa fonte e outra fonte 108.100. O Jaspe representa Naftali, né, com 53.400. Berilo representa a tribo de Asser, que tinha 62.400 homens no seu exército. Ônix, a tribo de Dan, com 41.500 homens de exército. E a Esmeralda, Zebulon, com 57.400 homens. A soma de todos esses exércitos vai dar 626.050 homens. Porém, nós vamos encontrar apenas 144.000 escolhidos, 144.000 eleitos. O que aconteceu com o resto? Se dispersou, circularam o pecado, entraram na onda do mundo, se afastaram dos valores de Deus. E se você fizer um percentual, né, esses 144.000 diante de 626,50, né, apenas 23% teve honra, se manteve até o fim. Então mantenha a chama da sua fé acesa, não deixa apagar não, vá até o fim, né? Cerca de 482.050 ficarão de fora, vão ficar aqui para a grande tribulação, né? Então, pelo pecado, pela vaidade, eles acabaram ficando por aqui, né? Como as pedras foram cortadas? Elas tinham que ser cortadas perfeitamente, não podia ter erro. Né? Não haviam instrumentações para aquela época, né? Então elas não podiam nem sequer ser lascadas, tinham que ser perfeitas dentro de um padrão, tinham que ser cortadas perfeitamente, minuciosamente, dentro de um tamanho apropriado. Não havia ferramentas naquela época. Como é que essas pedras foram então esculpidas? Elas tinham que ser incrustadas nas vestes talares de maneira perfeita, sem que faltasse a menor lasquinha sequer. Para realizar essa desafiante, né, tarefa, foi escolhido quem? Um inseto. Vocês escutaram bem, um inseto, né? Um inseto que era era pequeno, acredita a tradição judaica, né? Inclusive Moisés diz que sabia disso, que Deus havia criado um ser, esse inseto, no sexto dia. Isso está na literatura judaica, especialmente no conhecimento do Cabalá, tá? Era um pequeno inseto do tamanho de um grão de cevada, né? Que possuía uma maravilhosa capacidade de cortar qualquer coisa ou objeto. Então ele secretava alguma coisa extremamente ácida que cortava qualquer coisa, cortava, não importa o que fosse, parede, aço, o que fosse. Então eles esse resíduo, essa resina de que esse inseto produzia, foi utilizado para fazer o corte das pedras, segundo a tradição judaica. Esse inseto tem um nome, você pode pesquisar na internet, chamado Samir. Samir, tá? Vou soletrar para você digitar direitinho na internet, tá? É Samir, Samir, tá bom? Então dizem que quando o templo sagrado foi destruído, Samir também desapareceu. O inseto foi embora, sumiu da terra, né? A Cabalá fala muito sobre o Samir, né? Era uma espécie de verme que soltava uma secreção que podia cortar tudo, até mesmo diamante, né? Então, o próprio Lúcifer recebeu pedras. Vou ler o texto aqui. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era sua cobertura. Quais eram? Sárdio, topázio, diamante. Você vê que tem pedras aqui que os sacerdotes também receberam, né? Turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ouro não é pedra, é metal. Recebeu 9 e tinha aliança, era o querubim ungido, né? Ele tinha algo de especial, até que entrou iniquidade. Até no dia que ele foi criado, né, construíram os pífaros, construíram os tambores, né? Ele tinha algo ligado à adoração, por isso a gente vê hoje tanta vaidade na adoração, nos palcos, né? Então, e aí termina, né? Ele era o querubim ungido, tu era o querubim ungido. Isso vai estar em Ezequiel 28, de 13 a 14. As pedras que Lúcifer recebeu, sardônica, depois a gente vai explicar por quê. Somente Lúcifer recebeu a sardônica.
Ninguém mais, sacerdotes não receberam, só Lúcifer recebeu. Turquesa, só ele recebeu, 2 pedras só ele recebeu, sardônica e turquesa, né? Ônix, ele recebeu ônix, jaspe, safira, carbúnculo, que é a mesma coisa que a granada, e esmeralda. Então Lúcifer era coberto com algo representando uma aliança com Deus, o 9, né? Então já expliquei os significados aí do 9. Aí quando nós observamos e fizemos uma comparação, o topázio mais comum é o azul ou amarelo. Issacar também recebeu. Então Lúcifer recebeu e a tribo de Issacar também recebeu. O diamante, Gat também recebeu. Turquesa, só Lúcifer recebe. É uma pedra azul. Para os judeus é um símbolo do céu. É como se Deus dissesse para Lúcifer: pega essa pedra, meu filho, na mão. Não importa por onde você ande, mas lembre-se sempre de onde você veio, né? É como se fosse a última palavra do pai ao seu filho, né? Aquele que estaria o traindo, né? Eu já falei isso no Enigma das Pedras de Lúcifer, já falei sobre o querubim da guarda, já falei isso nesses vídeos também, tá? Só Lúcifer recebe. E também eu falo bastante sobre isso na trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim, né? Eu costumava dizer para o meu filho que o pai não se ofende, O pai pode até ficar desapontado, mas o pai não guarda rancor, o pai não guarda mágoa, o pai sempre vai amar o filho e nada vai abalar esse amor, porque é um amor de pai para filho, é um amor incondicional. Assista a série A Essência da Maldade. 3 vídeos, a essência da maldade. Voltando, a tribo de Dan recebeu o ônix, né? Jaspe, Naftali, Safira, Simeão, Carbúnculo, Ruben, Esmeralda, Zebulon e ouro não é pedra, não conta. Então todos esses daqui, Lúcifer também recebeu e os sacerdotes também. Por quê? Né? Ficou só de fora aqui a sardônica e a turquesa, né? A turquesa, eu já falei, é um símbolo do céu, né? E o outro tempo, a sardônica, olha o que ela representa. Uma coisa curiosa, né? Em que há ironia maldosa, a sardônica representa o que há ironia maldosa e que expressa escárnio, desdém, que zomba, sarcástico. Bem a cara de Lúcifer, né? Curioso, ele ganhou essa pedrinha de lembrança também, né? Então as pedras os sacerdotes também receberam, muitas delas iguais às dadas por Lúcifer, turpê. Por quê? Dentre elas, mesma pedra que eles receberam, topázio, diamante, ônix e jaspe. Essas pedras os sacerdotes receberam e Lúcifer também recebeu. Né? Então, por que eles construíram? Inclusive, o muro da Cidade Santa ele é adornado com pedras, né? Então, muitas pedras. A tribo, por exemplo, de Naftali, ela é simbolizada pela jaspe, né? Jacó abençoou a tribo de Naftali, conhecido também como mensageiro. No fim da Torá, Moisés também abençoa a Naftali. Está ligado no zodíaco, tá bom? Ligado ao signo de peixes, tá bom? Não quero misturar astrologia aqui não, mas eu estou apenas dizendo que, curiosamente, é associada ao signo de peixes, que é a marca de Cristo, né? É um peixinho, né? Peixinho é a marca de Cristo, porque ele escolheu pescadores, né? Falou para Pedro, vou te fazer pescador de homens, né? Pescador de almas, né? Hoje, né, e ocupava, nessa época, essa tribo ocupava o norte da Galileia. Hoje, ela está representada, está espalhada em Israel e no sul do Líbano. Então eu vou parar esse vídeo aqui, já deu 50 minutos, um pouco mais, e vamos continuar no próximo vídeo e a gente vai destrinchar melhor esse poder das pedras, o que é fato, o que é boato, o que é mito, o que não é, né, para que você expanda o seu conhecimento e tenha uma percepção diferente das coisas, tá bom? Foram criadas por Deus, foram entregues aos sacerdotes, foram entregues para Lúcifer, estão em toda a extensão bíblica, né? E nós vamos encontrá-las também no livro de Apocalipse. Então há algo muito importante ligado a essas pedras que não querem que você saiba, mas eu vou te contar, tá bom? Seria o dedo duro, tá? Então, gente, até o próximo vídeo, até o próximo domingo, que Deus te abençoe e te guarde grandemente.